lembra-te da palavra que ordenastes a Moisés teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converteres a mim e guardares os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são os teus servos e o teu povo, que resgatastes com o teu grande poder e a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e aos dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e lhe dá mercê perante este homem. Neste tempo eu era copeiro do rei. Amém? Amém. O povo de Israel, ele estava saindo do cativeiro, do exílio babilônico. E quando nós vemos aqui que eles vieram visitar Neemias e recebem um relato daqueles que voltaram, os poucos que voltaram do exílio, como estava o estado de Jerusalém, aqueles que não foram levados para o exílio e daqueles que voltaram. A cidade estava destruída pelos anos de guerra, destruída porque os seus inimigos eram fortes e poderosos, destruída os seus muros e as suas portas, as suas defesas estavam destruídas, as suas entradas e saídas estavam destruídas. Mas porque o povo escolhido de Deus viveu 70 anos de cativeiro na Babilônia? Lá em Jeremias, capítulo de número 16, vai nos dizer assim, a partir do verso 11: Deus cumpre os seus princípios, irmãos. Deus cumpre a sua palavra, seja para o bem ou seja para o mal, mas Deus cumpre a sua palavra. Lá no verso 11 diz assim, Deus mandando Jeremias falar para o povo: então lhes responderás, porque vossos pais me deixaram, diz o Senhor, e se foram após outros deuses e os serviram e o adoraram, mas a mim me deixaram e a minha lei não guardaram. Vós fizestes pior do que os vossos pais, pois eis que cada um de vós anda segundo a dureza do seu coração maligno, para não me dar ouvido. Portanto, lançar-vos-ei fora desta terra, para uma terra que não conhecestes, nem vós, nem vossos pais, onde servireis a outros deuses, deuses de dia e de noite, porque eu usarei de misericórdia para convosco. Deus castigou e depois ele deu a promessa de restauração. Mas o povo foi levado para o exílio da Babilônia por causa da dureza do coração, por causa do pecado constante e da afronta ao Senhor. Nós não estamos falando de um povo leigo que não conhecia a palavra do Senhor, que não conhecia os estatutos e as leis do Senhor. Nós estamos falando do povo escolhido de Deus, daquele povo que quando nascia o filho, o pai e a mãe ficavam falando as leis e os costumes de dia e de noite, ao andar pelo caminho, ao se assentar, ao deitar, ao levantar. Então eles sabiam quem era Deus, eles conheciam o Senhor, eles sabiam que o Senhor tinha tirado seu povo do Egito, eles sabiam que aquele povo era separado e escolhido do Senhor. Nós não estamos falando de um povo que não conhece o Senhor, mas a dureza do coração dessas pessoas os levaram para o exílio. Irmãos, Deus fala para Jeremias: não ore, não interceda por esse povo, porque eu não vou te ouvir. Eles adoram a rainha dos céus, eles oferecem, as mulheres oferecem bolos em ligação a ela, eles oferecem os seus filhos a Moloque. Meu Deus. E não é diferente dos dias de hoje, porque uma pessoa que opta por matar um filho no seu ventre, ela está oferecendo sacrifício
meu Deus. Senhor. Continua a dureza do coração das pessoas. E na consequência dos seus atos e dos seus pecados, agora esse povo é levado cativo para a Babilônia. São 70 anos de exílio, 70 anos de sofrimento, 70 anos que eles ficaram escravos naquela terra. E aí Deus, Ele deu essa palavra, essa dura palavra para eles, mas o Senhor falou: se vocês se arrependerem, se vocês se converterem, se vocês voltarem, Aleluia. se vocês me buscarem, Aleluia. eu os trarei de volta. Glória a Deus. De qualquer canto da terra, eu os trarei de volta. É, Jesus. E agora nós vemos Neemias, um homem levantado por Deus. Ele era copeiro do rei, ele estava bem naquela cidade, ele era bem tratado pelo rei. Mas quando ele ouve o estado deplorável que está Jerusalém, o seu coração se rende ao Senhor para uma obra de reconstrução. Irmãos, e ele começa a orar, ele começa a clamar ao Senhor, ele entrega o jejum ao Senhor, e ele busca a promessa de Deus. E ele fala: Senhor, o Senhor disse pela boca de Moisés que se o povo estivesse espalhado, o Senhor os ajuntaria novamente. Ele trouxe a memória, a palavra do Senhor. Irmãos, quando ele chegou em Jerusalém, a palavra do Senhor vai dizer que ele vai olhar a situação. Está tudo destruído, tudo destruído. E então, em Neemias capítulo 2, ele vai falar: glória a Deus, aleluia. Neemias 2,17. Ele vai convocar o povo para uma reconstrução dos muros e das portas. Neemias 2,17 diz assim: então lhes disse: estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Deixemos de ser vergonha, o próprio é vergonha. Deixemos a miséria, deixemos a assolação, deixemos a vergonha. Como vamos reedificar esses muros? Aleluia. Vamos reedificar essas portas, essas entradas e saídas. Aleluia. E então Neemias convoca um povo. Que povo? Um povo que veio do exílio. Mulheres, anciões, os doentes, sabe, pessoas que tinham ficado eram que não serviam para o exílio, não serviam nem para ser escravo. Os que tinham ficado são os que não serviam nem para escravo. Você imagina a situação do povo que ficou. E foram se passando 70 anos. Como foi piorando a situação deles. E aí os que vieram do exílio, você acha que eles iam liberar os mais sábios, os mais fortes, os poderosos na guerra? Não liberaram. Esther não voltou. Esther, Deus usou ela lá para libertar o seu povo, mas ela não voltou para Jerusalém. Esther não voltou. Daniel não voltou. Sabe, Sadraque, Mesaque, Abidinego não voltaram. Você imagina a situação do povo que voltou, os que puderam voltar. Meu Deus. Eram homens de guerra? Não. Eram pessoas os mais sábios da terra? Não. Eram os desprezados. Meu Deus. Os que estavam lá já eram os de pior situação. E os que voltaram não eram tão poderosos assim. Neemias foi então levantado por Deus para voltar e reconstruir esses muros e essas portas. Glória a Deus. Neemias não nasceu lá. Neemias nasceu no cativeiro. Porque nós vamos lá em Jeremias 29. Glória a Deus. Vai dizer ali no verso. Aleluia. Aleluia a Deus.
Jeremias 29, 20, rapidinho eu vou ler esse. Vós, pois, ouvi a palavra do Senhor, todos os do exílio que enviei de Jerusalém para a Babilônia. Aqui, Deus é que enviou o povo de Jerusalém para a Babilônia. Amém? No verso 10, diz assim: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando-vos a trazer para este lugar. Então Deus diz o tempo do cativeiro e Deus dá a promessa que os trará de volta. Amém. Amém? Mas lá no capítulo 29, quando Deus está falando acerca dos cativos da Babilônia, Deus está falando assim para ele: lá vocês vão casar, lá vocês vão ter filho, lá vocês vão crescer e se reproduzirem. Deus falou: a vida continua, vocês vão estar no exílio, mas a vida continua lá no exílio. Por quê? Porque Deus precisava da descendência para trazer de volta. Aleluia. Então, no meio do exílio, no meio do cativeiro, Deus ainda permitiu que eles crescessem, que eles se multiplicassem ali, porque Deus tinha para que cumprir a sua promessa, Aleluia. a sua palavra. Deus tinha a descendência para trazer, e Neemias era essa descendência. Aleluia. Neemias era um desses filhos. Então Neemias volta, vê o estado deplorável que está aquele povo. Mas o Senhor era com ele. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Se eu falei Elias, eu errei. O Senhor era com Neemias. Amém. Irmãos, Neemias enfrentou todo tipo de situação que você pode imaginar. Ele enfrentou os inimigos zombando deles, os inimigos ameaçando eles, os inimigos comprando profetas para falar mentiras sobre ele, para que ele entrasse no templo e pecasse, e ele não entrou, ele não pecou, ele continuou firme. Com uma mão ele fazia obra, com a outra mão eles seguravam as suas armas de guerra. E era assim, irmão, dia e noite, se revezando para que o muro fosse levantado. Aleluia. Porque o muro, irmãos, Aleluia. porque a terra estava desprotegida. Meu Deus. Quando nós pecamos contra o Senhor, os nossos muros de proteção são destruídos. Foi lá naquela época, tudo naquela época era um símbolo de todo o mundo espiritual. Quando nós pecamos, os nossos muros se caem. E o inimigo, então, ele pode entrar e sair e ter legalidade de destruir todas as coisas. O inimigo, então, pela legalidade dada a ele, ele leva os cativos junto com ele. Meu E Deus. quantas pessoas estão vivendo cativeiros espirituais, cativeiros emocionais, cativeiros financeiros, por consequências de pecado? Deus perdoa os nossos pecados? Claro que perdoa, Cristo morreu por nós. Mas as consequências, elas vão de geração em geração, se nós não colocarmos um fim nisso. Verdade. Como que Neemias se posicionou para ir reconstruir um muro? Ele jejuou, orou, confessou os seus pecados e de seus pais. Ele falou: Senhor, nós pecamos contra ti. Nós pecamos contra o Senhor. Neemias confessou os pecados. A confissão de pecados faz com que o inimigo não tenha mais legalidade sobre a sua vida. Aleluia. O sentimento de culpa e a acusação é do diabo. Mas o constrangimento para o arrependimento é do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Então é necessário que haja confissão de pecados, para que haja reconstrução dos muros e das portas, para que o inimigo não tenha mais legalidade na sua vida, na minha vida. Precisam que esses muros sejam reconstruídos. Aleluia. Mas como reconstruir? Confissão de pecados. Para que o inimigo perca a legalidade
realidade. Verdade. E você se posicione. Aleluia. Depois que Neemias orou, depois que Neemias jejuou, depois que ele confessou os pecados, ele falou: Senhor, então me dá graça. Ele não fala da graça, ele fala da mercê. Ele fala da graça. Amém, meu Deus. E ele fala: e agora, Senhor? É o Senhor que tem que falar com o rei, para o rei me liberar. E Deus fala com o rei libera ele. E ele volta para a reconstrução. Aleluia. Aí sim Neemias podia se levantar e reconstruir muros. Amém. E dessa forma, irmãos, há arrependimento dos pecados, confissão dos pecados, e então inicia-se uma obra de reconstrução. Aleluia. Aleluia. Muros e portas, defesa. Em 52 dias, Neemias reconstruiu aqueles Amém. muros. Irmãos, é algo extraordinário. Foram 70 anos de opróbrio, de vergonha, de humilhação, de derrota, dos inimigos passando sobre eles. Mas em 52 dias, Deus mudou a história daquele Aleluia. povo. Glória a Em Deus. 52 dias, aqueles homens e mulheres reconstruíram os muros Amém. diante das suas portas. Glória a Deus. Quando ele convoca o povo, ele fala: sabe qual é a estratégia dele? Cada um vai pegar a frente da sua casa. Cada família vai se posicionar em frente à sua casa. E cada homens, mulheres e crianças, todos vão participar dessa Aleluia. obra. Amém. E Deus, o que Deus faz conosco? Deus nos chama para uma reconstrução. Aleluia. Homens, mulheres e crianças, jovens e adolescentes, todos são chamados ao arrependimento. Amém. Todos são chamados para essa obra. Todos são chamados para levantar os muros. Aleluia. E reconstruir as portas. Chega do inimigo entrar e sair sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre as suas gerações. É, E Deus. destruir geração por Aleluia. geração. Louvado seja. É necessário que você se levante, se posicione para a reconstrução de Deus. Aleluia. Começando dentro de você. Amém. E de você dentro da sua casa. Amém. E da sua casa, o seu bairro. E no seu bairro, a sua cidade, o seu país. Aleluia. Irmãos, não é o outro que vai reconstruir a sua casa. Não é o outro que mora lá. É você que mora lá. Deus precisa que você volte o caminho, que você se arrependa. Aleluia. Que você se posicione. Mas eu não pequei. Mas se os teus pecados, confessa o pecado deles. Senhor, eles pecaram contra o Senhor, mas eu me posiciono em oração. Eu me posiciono pedindo ao Senhor perdão. Perdão dos pecados. Perdão dos meus pecados, os conscientes e os inconscientes. Os que eu nem sabia que era pecado, mas era pecado. Me perdoa. Aleluia. Me dá sabedoria, me dá discernimento. Mas eu não posso Glória a mais Deus. viver sem defesa. Eu não Aleluia. posso mais ser próprio. Eu não posso mais ser vergonha. Verdade. Deus quer quebrar o nosso cativeiro. Aliás, Deus já quebrou o nosso cativeiro. Amém. Deus já quebrou o nosso cativeiro. Glória a Deus. Gálatas 5:1 diz assim. Gálatas 5:1. Oh, Deus de maravilha. Louvado seja Deus. Aleluia. Oh, Deus vivo. Diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneceis firmes e não vos sujeiteis outra vez a um jugo de escravidão. Cristo já nos libertou. Somos nós que voltamos o caminho e nos sujeitamos ao jugo de escravidão. Quando nós pecamos. Quando nós conscientemente abandonamos ao Senhor e a palavra do Senhor. Nós nos colocamos em jugo de escravidão quando afrontamos ao Senhor com rebeldia. Quando falamos ao Senhor que não vamos fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer. Veja que Deus tratou com o povo dele. Deus levou cativo o povo dele. E aí os cristãos, não pode mais ter cativeiro? Tem, porque eles voltam para o
rebeldia, em submissão direta a Deus. É O Deus. diabo tem legalidade, destrói os muros das defesas. Deus. Entra e sai. A porta está escancarada. Ele entra e sai, entra e sai, entra e sai. Só que cada vez que ele sai e ele entra de novo, ele volta com mais 7. Meu Deus. Por isso que a pessoa não tem força. Você fala assim, mas a pessoa conhece a palavra, ela conhece o Senhor, mas ela não tem mais força. Ela está no cativeiro do inimigo. É, meu Deus. E ela precisa ser liberta como só Jesus pode libertar. Verdade. Aleluia. Mas quando ela se volta ao Senhor e ela se arrepende dos seus pecados e o Espírito Santo passa a morar dentro dela, então Deus começa uma obra Glória a de Deus. construção de muros. Glória e a portas. Deus. As legalidades dos altares são quebrados É verdade. e o Senhor precisa ser absoluto dentro Amém. dos corações. Glória a Deus. O Senhor que levou para o cativeiro é o mesmo Deus que traz de volta do cativeiro. O Senhor que levou para o exílio é o mesmo Deus que destrói os inimigos e coloca em liberdade o seu Amém. povo. Então por que Deus fez tudo isso se ele ia trazer de volta? Porque ele estava tratando com o povo dele. Verdade. É, meu Deus. Porque ele estava quebrando a dureza do coração deles. Para que eles não se voltassem mais à rainha dos céus, a Moloque, a Belial e a tantos outros demônios. Tantos outros altares. Para que eles não se misturassem com os deuses dessa terra. E então eles se arrependessem e voltassem no caminho. Agora eu te pergunto, irmãos, nós que estamos aqui precisamos passar por tudo isso? Não é melhor que a gente se arrependa o mais rápido possível e volte ao Senhor e ao caminho de uma reconstrução? Você acha que Deus não quer entrar na sua casa? Você acha que Deus não quer entrar na sua geração? Você acha que Deus deu o filho dele para morrer, para que você fosse para o É, inferno? meu Deus. Deus quer entrar. Aleluia. Deus quer trabalhar, Deus quer levantar, Deus quer restaurar, mas Ele não é o inimigo que entra sem autorização. Você precisa querer. Verdade. A palavra do Senhor diz que Ele bate a porta, mas Ele espera você abrir. É, meu Deus. Ele bate a porta, mas quem tem que abrir é você. É verdade, Aleluia. meu Ele Deus. espera que você se arrependa e se converta e se posicione para que Ele restaure, para Amém. que Ele te mude a tua sorte. Aleluia. 52 dias. Irmãos, 70 anos de destruição em 52 dias levantou os muros. Amém. Deus quer ver os teus muros. Deus Aleluia. quer restaurar as tuas portas. Glória a Deus. Quer tirar a vergonha da sua vida, Glória a da Deus. sua casa, da sua geração. Glória a Deus. Aleluia. Mas você precisa se levantar. Aleluia. Você precisa ser Neemias hoje. Você precisa ser aquele que se volta ao caminho. E você sabe que, indo ali no livro de Neemias, Neemias, ele não estava preocupado só com a reconstrução de muros e portas, mas com a parte espiritual também. No capítulo 8, ele chama Esdras para ler a lei. Ou seja, ele queria que o povo ouvisse a palavra. No capítulo 9, o povo se arrepende e confessa os seus pecados. No capítulo 10, o povo se levanta e faz uma aliança com Deus. Então, além dos muros serem reconstruídos, além dos inimigos agora ao redor verem que Jerusalém tinha um Deus que trabalhava a favor deles, agora a sua parte espiritual precisava ser trabalhada. Então ele traz a palavra, o povo se arrepende, o povo faz uma aliança com o Senhor. Irmãos, tudo dependia das pessoas fazerem uma aliança com o Senhor. Tudo dependia deles se arrependerem, Glória a deles Deus. voltarem ao caminho. Em 2 Crônica, capítulo 7, verso 14, vai dizer assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar
e se converter dos seus maus caminhos. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua Glória a Deus. Aleluia. Deus quer te sarar. Amém. Deus quer te restaurar. Deus quer mudar as suas Aleluia, sortes. Deus. Se você pensar, mas é a vontade de Deus que eu viva nesse exílio, não é. O Senhor quer, mas depende de nós. Ele pega força, todo mundo, e faz aceitar Jesus? Não, a Bíblia diz que o Espírito convence. Aleluia. O Espírito Santo fala, a pessoa que tem que ser convencida por Ele. Porque senão, irmãos, nós traríamos as pessoas amarradas aqui e colocaríamos aí. Faríamos ou não faríamos? Eu faria, irmãos. Eu trataria, amarraria as pessoas aqui só para elas não irem para o inferno. Porque o inferno é eterno. Porque o inferno não tem fim. E ele é real e existe. Tanto existe porque os demônios brigam tanto aqui na terra pela vida das pessoas. Porque quer carregar o maior número de pessoas junto com ele para o inferno. Porque para ele não tem perdão. Eu já falei aqui e eu vou repetir. Uma vez eu li numa capa de um livro oração, pedi uma oração a Deus para que o diabo se convertesse e se arrependesse dos seus maus caminhos. Tem gente que ora, tem religião que ora para que ele se converta. Mas irmãos, não tem como. Porque o tempo humano é um, mas o tempo de Deus é a eternidade. É outra dimensão. E ele pecou na eternidade. Ele pecou naquele lugar e lá não tem mais jeito. Pecou, caiu fora. Mas para nós tem jeito ainda que Jesus. Oh, glória, aleluia. Mas ele está chegando, irmãos. Ele está chegando, ele está voltando. Então é melhor que a gente se volte a ele. Amém. Glória Então, a Deus. meus irmãos, a reconstrução, ela depende de você. Amém. A reconstrução, sair do cativeiro, sair do opróbrio, sair da vergonha, depende de você. Amém. Depende de você se voltar ao Senhor. A vontade do Aleluia. Senhor na sua vida. Aleluia. E muitas pessoas, Deus está mandando ir para um lugar, ela está indo para outro. Deus está falando para fazer uma coisa, ela está fazendo outra. Ela conhece a vontade e a palavra do Senhor e ela foge. Não dá mais tempo, sabe, irmãos? Não dá mais tempo. Talvez há 50 anos atrás desse tempo, mas hoje não dá mais tempo. Verdade, Porque meu Jesus Deus. já está chegando, o anticristo já está se levantando. E a hora que ele se levantar e se manifestar, e a hora que a igreja subir e o Espírito Santo sair da terra, não dá mais tempo. Verdade, meu Deus. Todos Aleluia. que ficarem ainda vão com muita luta, muita dor, muita tribulação mesmo, uma grande tribulação. Pouquíssimos vão se converter. Verdade. Agora me diz, é necessário passar por isso tudo? Não é necessário. Então Deus quer reconstruir. Amém. Deus quer te tirar do cativeiro. Você acha que Deus não quer te tirar do cativeiro, da miséria e da humilhação? Seja em qualquer área da sua vida, Deus quer. Mas Ele quer que você, hoje, se Aleluia. porque em 52 dias aqueles muros foram reconstruídos. E você não sabe o tanto de pressa que Deus tem para reconstruir a sua vida. Aleluia. Para te erguer, para te levantar, para levantar a sua geração, para anunciar o reino de Deus nessa Amém. terra. Porque o tempo está correndo. Amém. Amém. E eu quero pedir para os meus irmãos, eu não vou mais me alongar, porque os meus irmãos já entenderam que a reconstrução dos muros e das portas depende do seu arrependimento, da sua confissão, do seu posicionamento, da sua busca pessoal ao Senhor. E aí você vai ver a reconstrução dentro da sua casa. Você vai ver a transformação dentro da sua família em tempo recorde da mão de Deus. Aleluia. Amém? Amém. Meu irmão e minha irmã, eu quero pedir para você que entrou aqui hoje e que está, você conhece a palavra, como aquele povo conhecia, mas hoje você está afastado dos caminhos do Senhor,
Tantas coisas aconteceram, você foi humilhado, você foi rejeitado, as pessoas que deveriam te dar apoio são aquelas que te enxotaram. Tantos foram os motivos que te fizeram se afastar dos caminhos do Senhor. E eu não digo que esses motivos não sejam reais e que não doam, mas eu estou te falando que Jesus não tem nada a ver com isso. Que aquele que morreu para salvar a sua vida, Aleluia. está te chamando ao arrependimento e a volta Amém. hoje. Então eu quero convidar você a entregar a sua vida e os seus caminhos na mão do Senhor. Amém. Jesus. Aleluia. Tem alguém aqui nesta noite que quer entregar a sua vida ou voltar aos caminhos do Senhor? Ergue a sua mão. Glória a Deus. A sua vida em nome do Senhor Jesus. Tem alguém aqui? Não? Amém. Nós vamos orar. Pode ficar de pé, meus irmãos. Em nome do Senhor Jesus. Você vai pôr a mão no seu coração e você vai fazer uma oração junto comigo. Eu chamo a pastora Roseli, porque nós vamos fazer mais orações. Mas essa oração eu quero fazer junto com você. Põe a mão no seu coração e fale assim comigo: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Hoje eu me arrependo. Eu me arrependo De todos os meus pecados. de todos os meus pecados, Conscientes. conscientes E inconscientes. e inconscientes. Eu peço perdão. Eu peço E eu perdão. Eu desejo voltar ao caminho. voltar ao caminho. Senhor Jesus. Senhor Jesus, Eu confesso. eu confesso Os pecados da minha casa. os pecados da minha Da minha casa, família. da minha Da família. minha geração. Da minha geração. Eu peço perdão. Eu peço perdão Toda ignorância. por toda ignorância, E toda prática do pecado. toda a prática do pecado. Senhor Jesus. Senhor Jesus, Me limpa com teu me sangue. limpa com teu sangue, Restaura a minha vida. restaura a minha vida, Restaura os meus muros. restaura os meus muros, Restaura as minhas portas. restaura as minhas Que o portas, inimigo que o inimigo não tenha não tem legalidade legalidade sobre a minha vida. sobre a minha vida. Eu te peço, Senhor, Eu te peço, Senhor, abençoa a minha vida. abençoa a minha vida, Abençoa a minha casa. abençoa a minha casa, Abençoa a minha família. abençoa a minha família, Muda a nossa sorte muda a nossa sorte em tempo recorde. em tempo real, Em nome do Senhor em Jesus. nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Aleluia. Ainda dando prosseguimento, nós já vamos terminar, amém? Mas Deus hoje Ele está fazendo algo de novo, algo novo. Amém, meus queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Você que está aí, sabe, irmãos, com os seus muros derrubados, e hoje você está aqui na casa do Senhor, buscando uma estratégia de Deus, buscando um direcionamento de Deus. Você que precisa essa semana de uma resposta de Deus, vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Você que entrou doente nessa noite, você que entrou aqui passando mal, você que entrou aqui com dor, você que entrou aqui desanimado, Aleluia! vem aqui na frente, irmãos. Você não vai sair da mesma maneira. Você não vai sair daqui doente, você não vai sair daqui sem resposta, você não vai sair daqui desanimado, porque nós estamos diante da presença de Deus. E a presença de Deus se manifesta neste lugar. E aonde há oração, há poder.